pessoal, vamos dar sequência. Nós vamos falar um pouco sobre o acidente vascular encefálico, conhecido como AVE e anteriormente também conhecido como AVC. Mudou-se de nome devido à lesão não se resumir somente. Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui. Nós vamos falar hoje sobre o acidente vascular encefálico, antigamente conhecido como AVC. Antigamente falava acidente vascular cerebral. Na verdade, o acidente pode ocorrer não somente no cérebro, mas em todo o encéfalo do indivíduo, que é uma porção muito maior do que o cérebro. Nós temos as bases, os anexos, né? Então, convencionou-se a falar acidente vascular encefálico. Ele acomete, em sua maioria, as pessoas idosas que têm comorbidades, como hipertensão arterial, diabetes, também uma alta do colesterol e do triglicerídeos também pode provocar essa doença. Por que que isso ocorre na terceira idade? Devido ao cúmulo, devido ao maior tempo de exposição às comorbidades, né? Então, se a gente tem um idoso de 70 anos, ele vai ter aí, por exemplo, 30 anos de hipertensão arterial, 20 anos de colesterol alto, de triglicerídeos. Então, esses fatores, essas comorbidades, elas estão diretamente relacionadas ao tempo de exposição do indivíduo para causar a doença, ok? O que é o acidente? Ele ocorre no grupo das doenças com início abrupto que provocam danos neurológicos. O que é início abrupto? É quando a patologia ela inicia subitamente, né? O indivíduo está bem agora e em outro tempo, em outro minuto, ele já está acometido com a patologia que vai causar danos neurológicos na vida dessa pessoa, que muitas das vezes é incapacitante. O indivíduo que sofre o acidente vascular encefálico, em 95% dos casos, ele vai depender de uma outra pessoa para lhe ajudar nas atividades básicas diárias, como tomar banho, ir ao banheiro, escovar os dentes, alimentar-se. Então isso, para nós da enfermagem, desprende um cuidado, uma atenção especial, porque essas pessoas acometidas vão precisar do nosso cuidado. A gente pode dividir o AVE em dois tipos, dependendo do mecanismo que criou, que gerou o AVE. O AVE isquêmico, ele está relacionado à oclusão das artérias. Toda vez que eu falo de AVE, eu estou falando de artérias, oclusão das artérias, ok? Então, quando eu tenho oclusão das artérias, eu tenho um AVE isquêmico, que representa em torno de 84% dos acidentes vasculares encefálicos. Quando eu falo de isquemia, gente, é quando há a falta de oxigênio para uma determinada área do corpo. No caso, a gente está falando do encéfalo, mas pode ser em uma perna, e a gente vai ter, por exemplo, uma trombose, pode ser no coração, e a gente vai ter um infarto. Então, a isquemia ela ocorre em qualquer lugar. A isquemia nada mais é do que os tecidos são privados de oxigênio. O oxigênio não vai chegar no tecido e vai ficar isquêmico, ou seja, sem oxigênio, levando à morte daquele tecido. Então, quando ocorre no cérebro, o AVC isquêmico, eu vou ter uma isquemia, uma morte de massa encefálica. E massa encefálica, neurônios mortos, eles não se regeneram. Por isso aí a gente tem as lesões, ok? Então, no isquêmico vai ocorrer uma oclusão da artéria. No hemorrágico, no AVE hemorrágico, que representa 16% dos casos, ocorre uma ruptura da artéria. A artéria vai se romper. Um dos principais mecanismos que causa isso é a hipertensão arterial. A pressão arterial está tão alta que ela rompe a artéria,
causando derramamento de sangue dentro da calota craniana, dentro do encéfalo, consequentemente gerando lesões, porque aquela área que vai ficar sem oxigênio, porque a artéria rompeu no AVE hemorrágico, vai ser lesada. E no AVE hemorrágico tem uma diferença, porque dentro do crânio, esse sangue que vai derramar, ele vai fazer uma pressão intensa, que a gente chama de pressão intracraniana. Essa pressão intracraniana gera mais lesões secundárias ainda ao cérebro. Então, para concluir, o AVE isquêmico, ele é causado pela oclusão das artérias, geralmente por placas de gorduras, que a gente chama de ateroma, e o hemorrágico por hipertensão arterial. O isquêmico, geralmente são aqueles pacientes que a gente conhece, que estão vivos. O hemorrágico tem grande potencial de mortalidade, devido à sua gravidade. Ok? No isquêmico, o tratamento geralmente é clínico, com medicamentos, entre outros. No hemorrágico, geralmente, necessita de cirurgia neurológica. O neurocirurgião abre o corpo do indivíduo para estancar a hemorragia e fazer a correção do AVE. Isso quando o acidente vascular hemorrágico for pequeno. Em casos que o acidente é muito grande, geralmente não se faz nada. Esse indivíduo está fadado ao óbito, ok? Então aqui, gente, só para a gente diferenciar os dois tipos. Aqui na imagem a gente observa o fluxo sendo interrompido por um coágulo, né? Ou por uma placa de ateroma. É o tipo mais comum dos acidentes vasculares. Aqui nessa imagem a gente vê o rompimento da artéria, né? Causado por hipertensão arterial. Só para diferenciar, na imagem abaixo a gente vê onde ocorreu a isquemia e onde ocorreu o AVE hemorrágico. A gente vê aí a diferença, né? O sangue derramado no cérebro e o outro somente a isquemia. Então, no AVE isquêmico, o processo no qual o tecido não recebe nutrientes, especialmente o oxigênio, é a principal causa, vai ser causado uma redução do fluxo em uma artéria que irriga uma parte do cérebro. Então, geralmente o AVE isquêmico ele é limitado a alguma região do cérebro, a qual foi entupida. Então, por exemplo, a gente vê pessoas que têm um AVE isquêmico que param de falar, outras param de enxergar, outras não deambulam, outras ficam com hemiplegia, que é a metade do corpo paralisado. Isso tudo vai depender da área que foi lesada, ok? Geralmente ele está associado à arteriosclerose, que é o depósito de gordura dentro do vaso, que é causado por dietas aí durante a vida, né? Hipercalóricas, né? A ingestão alta de gorduras, hambúrgueres, pizzas, carne vermelha gordurosa. Ao passar dos anos, essa gordura, né, que é verificada através de exames sanguíneos de laboratório, através do triglicerídeos e do colesterol LDL, que a gente conhece como logo Deus leva também, esse depósito pode gerar uma placa de ateroma, uma doença conhecida como aterosclerose, ok? Também podemos ter o processo de trombose local, que é um processo onde há um rompimento, um pseudo-rompimento da artéria e há depósito de plaquetas sobre a artéria, causando obstrução. Esse processo eu vou explicar melhor mais à frente. E também a embolia. A embolia é quando um trombo, que é um coágulo, um trombo, um pedaço de osso, de gordura, se desprende pela corrente sanguínea e faz a obstrução de uma artéria dessa. A gente tem um caso muito conhecido de embolia daquele artista Marcos Paulo, né? Ele teve uma trombose nas pernas. Essa trombose foi a coagulação do sangue. Então esse sangue subiu pelos vasos sanguíneos e obstruiu artérias do pulmão dele, dando uma embolia pulmonar. Se este êmbolo, que é o trombo, que é o sangue coagulado, né, fosse para o cérebro, ele poderia ter um AVE isquêmico, ok?
Então aqui, gente, nessa imagem a gente consegue ver aí as carótidas, né? São as artérias que levam sangue até o cérebro. Ela passa pelo pescoço, entra pela base do cérebro. São as duas vias que garantem a oxigenação do cérebro. É por isso que muitas vezes a gente vê nos filmes aí de ação, né? As pessoas passando a faca no pescoço e a pessoa morrendo. Por que isso ocorre? Porque é um rompimento da carótida, que é a artéria que leva o sangue para o cérebro. Esse rompimento vai causar o quê? Uma isquemia no cérebro do indivíduo, e o indivíduo vai ser levado à morte. Então, gente, por que a carótida aparece aqui na imagem? Porque também ela pode estar obstruída com placa de gordura. E o médico faz a verificação das carótidas através de ultrassom. Vocês vão ver na prática de vocês os ultrassons de carótida, que é quando o médico pede para avaliar as carótidas para ver se elas estão com placas de gordura, ok? Então, no AVE isquêmico, essa placa de gordura aqui da carótida pode se soltar e obstruir artérias dentro do cérebro, causando um AVE isquêmico também, ok? Então, as carótidas são importantíssimas no tratamento do AVE. Os exames de diagnósticos geralmente pedem Doppler de carótida, que é a ultrassom das carótidas, para ver o estado dela. Então elas estão diretamente ligadas com o acidente vascular encefálico. Aqui, gente, é só para a gente entender as principais causas do acidente vascular. Na imagem a gente vê aqui, ó, uma placa de ateroma, que é a gordura. Olha como o sangue está passando bem apertado por essa placa. Certo? Nessa imagem a gente vê essa placa de gordura, que é resultado de anos de colesterol alto, anos de triglicerídeos alto, que vai se depositando nas bordas das artérias, tornando-se bem íntima das artérias. Torna-se tão íntima a placa de gordura que o corpo entende que essa placa virou parte da artéria. Por que eu estou falando isso? Porque há uma explicação para as três principais causas de acidente vascular isquêmico. Vamos lá, para as três. A primeira está na imagem aí, próximo do coração. A primeira é quando a artéria, geralmente no jovem, geralmente quando as artérias se colabam, ou seja, as artérias colam sozinhas, sem placa de gordura, sem nada, elas colam, impedindo a passagem do sangue pela artéria, causando um acidente vascular encefálico isquêmico. Por que isso ocorre normalmente em jovens? Esse colabamento, esse espasmo da artéria que vai fechá-la, geralmente com o uso de cocaína, as artérias dele podem queimar, né? Se for uma quantidade muito grande, as artérias a overdose está diretamente ligada com essa causa aqui, que é o fechamento das artérias pelo uso de cocaína. A segunda causa, a gente vê aqui nessa imagem que tem 3 artérias, é o depósito de placas de gordura. A gente vê aqui na segunda imagem a placa de gordura depositada e o sangue passando pelo filete bem pequeno. O que pode ocorrer? Essa placa de gordura está intimamente ligada à artéria, vocês percebem, e pode haver um rompimento dessa placa, ou um ferimento dessa placa, porque essas placas são duras. O corpo vai entender que rompeu a artéria, ok? Se essa placa de gordura inflamar ou se lesionar de alguma forma, ou romper algum pedaço dessa gordura, o corpo entende que quem rompeu foi a artéria. E o que o corpo vai fazer? Quando a gente tem artéria ou vasos rompidos, o corpo vai mandar um tanto de plaqueta para cima dessa gordura para fechar a possível hemorragia. Só que não tem hemorragia. Então o sangue passava por um filete da artéria, com o corpo interpretando que essa artéria foi lesionada, as plaquetas vêm para cima e acabam de obstruir a artéria, ok?
causando o acidente vascular isquêmico. Então o próprio corpo entende que aquela placa de gordura que está ali lesionada, o corpo entende que foi uma artéria e manda diversas plaquetas para estancar o possível sangramento, causando fechamento da artéria. É um caso grave que vai levar ao acidente vascular encefálico. A outra possibilidade de obstrução dos vasos é o fechamento completo da margem superior direita. É o fechamento completo da artéria por placa de gordura. O indivíduo vai fazendo ingestão excessiva de gordura por anos e a artéria se fecha completamente, causando o acidente vascular encefálico isquêmico. Então nós temos três formas. Ou a artéria tem um espasmo e colaba através da cocaína, impedindo a passagem do sangue, causando o AVC isquêmico, ou a placa de gordura ela é fragilizada por alguma forma e o corpo entende que houve um rompimento da artéria, mandando plaquetas para aquela placa, fazendo o que? A interrupção do fluxo, ou a artéria vai se depositando tanta gordura que ela fecha completamente de gordura. Então essas são as três formas básicas que causam o acidente vascular encefálico. Já no hemorrágico, ocorre um extravasamento de sangue para fora dos vasos. O sangue pode derramar para o interior do cérebro ou o espaço entre o cérebro e as membranas aracnoides. Certo? Então o que acontece? Eu tenho um AVE hemorrágico intracerebral ou extracerebral, que é nas membranas. Okay? São gravíssimos os acidentes hemorrágicos e geralmente têm altas taxas de mortalidade. E a melhor forma é a prevenção. Como é que faz a prevenção de um acidente vascular hemorrágico? Mantendo a pressão arterial controlada. É por isso que é importante o trabalho de prevenção na atenção básica, na atenção primária, ok? Quando a gente faz as orientações às pessoas hipertensas na atenção primária. Isso é importante porque vai evitar um acidente vascular hemorrágico no futuro. Aqui tem a imagem do acidente vascular hemorrágico. Olha na direita, né? A imagem maior da direita, a gente vê o sangue aí derramado dentro da calota craniana, fazendo o que? Uma compressão no cérebro, porque a cabeça, gente, o crânio não cabe mais nada a não ser o cérebro. Então quando começa a derramar sangue dentro do cérebro, há uma expansão do cérebro para cima da calota craniana, vai apertando, aumentando a pressão intracraniana, porque o espaço lá dentro é muito pequeno, muito calculado, só cabe o cérebro. Então se vem mais sangue do extravasamento, não vai ter espaço para ele. Então a massa encefálica vai ser empurrada contra o crânio do indivíduo, causando mais lesões no lado oposto, que não está lesado. Por quê? A massa encefálica vai ficar apertando o osso da calota craniana e vai causar mais lesões. Então a cascata grave, se não houver uma intervenção neurológica de tirar um pedaço do crânio para fazer a descompressão intracraniana e drenar o sangue, coagular aquele sangue, o indivíduo pode ser levado à morte rapidamente, ok? Então o AVE é a segunda maior causa de mortalidade no mundo e o Brasil é um dos países com maior taxa de mortalidade por acidente vascular encefálico. E as taxas dobram a cada década depois dos 55 anos. Então, depois dos 55 anos, cada 10 anos dobram a chance do indivíduo ter um acidente vascular encefálico, seja hemorrágico ou isquêmico. Os fatores de risco, a hipertensão é destaque, é o principal fator de risco. E no Brasil, a alimentação ela está diretamente ligada ao uso excessivo de sal, o que faz com que tenhamos muitos casos de hipertensão arterial, ok? 85% dos pacientes com acidente vascular encefálico são hipertensos, porque ele pode ocorrer também naquele paciente que usa cocaína, por exemplo, e as artérias se fecham, né? Então, por isso esses 25%
hipertensão. Às vezes o paciente não tem hipertensão, mas faz uso exagerado de dietas hipercalóricas, né? E há um depósito de gordura nas artérias, causando a obstrução das artérias. O diabetes ele está diretamente ligado ao acidente vascular isquêmico. É o segundo fator de risco mais importante para o acidente vascular cerebral. Por quê, gente? O diabetes ele potencializa a dislipidemia, que é o depósito de gordura nas artérias. Quem tem diabetes tem a tendência a um maior depósito de gordura nas artérias. Isso é facilitado pelo diabetes, ok? Pela alta da glicose na corrente sanguínea. O cigarro também, gente. Fumantes de mais de 40 cigarros por dia apresentam um risco relativo de 2 vezes maior dos que não fumam, né? Ou os que fumam até 10 cigarros, ok? Quais são as consequências de um acidente vascular encefálico? São alterações neurológicas, né? Que elas podem ser motoras. O indivíduo, a principal alteração motora é o que? A hemiplegia, quando o indivíduo para de movimentar um lado do corpo, ou seja, ele não pisca de um olho, não movimenta o braço, nem a perna. Ele tem uma repercussão neurológica motora, ou seja, o sistema motor dele, muscular, vai ficar totalmente nulo, parado. A gente chama isso de hemiplegia. E o que ocorre, gente? O que é interessante, se a lesão for do lado esquerdo do cérebro, do encéfalo, o corpo vai ficar paralisado do lado ao contrário, ou seja, do lado direito. A lesão é do lado esquerdo e o corpo paralisa do lado direito. Sempre é o inverso da lesão. Também nós temos as sequelas sensórias, né? O indivíduo vai perder algumas partes dos sentidos, como a audição, a fala, o poder da fala, porque tudo isso está ligado a nervos neurológicos, né? Aos nervos dos pares cranianos que comandam fala, audição, ok? Olfato, visão. Então, dependendo da área lesada, ele vai ter esse déficit neurológico com a parte sensorial. Perceptiva, também o indivíduo vai ter uma dificuldade maior de raciocínio, de perceber, de interpretar as coisas. Também na comunicação e de comportamento. Muitas vezes o comportamento vai ficar distorcido, porque ele muitas vezes não vai conseguir raciocinar o que é certo, o que é correto ou não, devido à lesão neurológica. Então é um quadro debilitante. Todas essas alterações nos levam a perceber um paciente com quadro de alta dependência de outras pessoas e alta dependência da equipe de enfermagem para realizar suas necessidades básicas, ok? Qual a prevenção do AVE? Controle do tabagismo, né? O controle ou parar de fumar, né? Porque hoje a gente tem uma tendência que diz que a gente tem que reduzir danos, ok? Então, quando for orientar alguém, por exemplo, para parar de fumar ou de beber, a gente não pode pedir pare de fumar. A gente pensa em redução de danos, ou seja, diminua o uso. Você fuma uma carteira, nesse mês tente fumar meia carteira, no outro mês só 5 cigarros, depois só 3. Então a gente, para todas as formas de mudança, a gente faz com redução de danos e não de forma radical, né? Porque senão não tem aderência do paciente para o entendimento. A atividade física regular, que vai ajudar a queimar as gorduras livres da corrente sanguínea, que a gente vê através de exame, através do triglicerídeos e também do depósito, que é através do colesterol, LDL. Controle da obesidade, controle do uso de álcool e também o controle da hipertensão, que pode levar ao AVE hemorrágico, o diabetes e a dislipidemia, que levam aí o AVE isquêmico com depósito de gordura nas artérias.
Então, que é a imagem que eu falei para vocês, né, que é o cruzamento dos nervos. Os nervos cerebrais, eles estão cruzados. Ele sai do encéfalo de um lado e comanda o outro lado do corpo. Ou seja, se a lesão foi aqui marcada, ó, do lado esquerdo, o paciente está de costas, então é o lado esquerdo. A repercussão da lesão vai ser do lado direito, os sintomas vão estar do lado direito, ok? Porque os nervos cranianos que comandam o corpo, eles são cruzados. O lado direito sempre comanda o lado esquerdo. O lado esquerdo comanda o lado direito, ok? Para diagnóstico, como que eu vou saber que uma pessoa teve um acidente vascular encefálico? Primeira coisa são as alterações nervosas, né, que a gente vai perceber, motoras, o indivíduo vai perder movimento, perda de força ou ausência do movimento de um lado do corpo, perda da força, perda da sensibilidade. O indivíduo pode parar de falar, de enxergar, né? Ele pode parar de ouvir. Então, isso tudo é sinal de um acidente vascular encefálico, ok? Então, eu vou fazer a avaliação física e neurológica, onde eu vou procurar esses achados, né? De hemiplegia, hemiparesia, falta de olfato, falta da fala, da audição. Depois, o melhor exame para o diagnóstico é a tomografia computadorizada, porque aí consegue se distinguir se é um AVE isquêmico ou hemorrágico e vai determinar o tratamento para esse indivíduo. Geralmente, na imagem da tomografia, quando é hemorrágico, aparece uma mancha bem escura no cérebro, né, no encéfalo. E quando é isquêmico, uma mancha clara e bem delimitada na imagem. A ressonância também pode fazer um filtro melhor de que área foi lesada, pode detalhar melhor a área. Mas o exame padrão ouro e a tomografia computadorizada é mais barata e o necessário para determinar que tipo de acidente vascular que ocorreu. Também pode-se fazer a angiografia por tomografia, que permite apreciar a oclusão das artérias intracranianas. O que é isso, gente? É o CAT, é o cateterismo cerebral. Lá na hemodinâmica vai introduzir um catéter na artéria e vai até as artérias dentro do cérebro do indivíduo para ver qual foi obstruída. E muitas das vezes consegue se desobstruir a artéria, recuperando parcialmente os movimentos do indivíduo, ok? O eletrocardiograma. Por que eletrocardiograma, professor? Porque a fibrilação arterial, ela faz o quê? Um descompasso do batimento cardíaco e, consequentemente, no fluxo de sangue dentro das câmaras cardíacas. O que vai ocorrer ali? Pode ocorrer a formação de um coágulo, ok? Dentro do coração, o sangue pode coagular se a fibrilação atrial for grande. Então, através do eletrocardiograma, eu consigo ver se o paciente tem fibrilação atrial. Fibrilação atrial é sinônimo de formação de trombo dentro do coração. Esse trombo pode subir pela carótida e obstruir as artérias do cérebro, causando o AVE isquêmico. Então, o indivíduo com fibrilação atrial no coração, ele pode ter um acidente vascular isquêmico. E o médico indica medicamentos anticoagulantes para esse indivíduo, para que ele não tenha um acidente vascular. Então, a pessoa pode ser jovem, ter a fibrilação atrial, formar um trombo e ter a obstrução de artérias no cérebro, causando o AVE isquêmico, que é por obstrução. A ultrassonografia, gente, ela é feita para identificar a presença de ateroma nas carótidas, que são as artérias que saem do coração e passam pelo pescoço do indivíduo, uma do lado direito, a carótida direita, e a carótida esquerda, que passa do lado do pescoço esquerdo. Então o médico pede o Doppler, né, que é um ultrassom de carótidas, e avalia a presença de ateroma, que são placas de gorduras dentro dessas artérias. Por que se faz isso? Porque essa placa de gordura, ela pode se desprender, subir até o cérebro e causar a oclusão, levando o indivíduo a um AVE isquêmico. Por fim, exames de laboratório, um hemograma, glicose, para observar a questão da
hiperglicemia ou hipoglicemia. O que eu vou fazer, gente, enquanto profissional? Primeira coisa, estar atento à função respiratória. A lesão neurológica, dependendo do local, ela vai atingir o centro da respiração do indivíduo, causando uma baixa da oximetria ou paralisação da respiração. De que forma que eu vejo se a oxigenação está boa? Através de oximetria. Eu ponho no pulso, no dedo do indivíduo e vou ver lá a oximetria. A oximetria normal é acima de 93 a 100. Abaixo disso, eu já posso pensar na oferta de oxigênio terapia através do catéter de O2, máscara de Venturi, ou se tiver abaixo de 85, a intubação desse indivíduo, ok? Então, teve AVE, recebi o AVE ali no meu plantão, esteja atento à função respiratória desse indivíduo. Também temos diversas escalas neurológicas. A principal e a mais conhecida é a escala de Como de Glasgow, né, que eu avalio todos os sistemas nervosos do indivíduo. Também fazer a monitorização contínua, por no mínimo 48 horas, da frequência cardíaca, da pressão arterial, certo? A pressão arterial não pode estar muito baixa no caso do AVE isquêmico. Se tiver muito baixa a pressão arterial no AVE isquêmico, ela não consegue romper a obstrução que ocorre, ok? Já no AVE hemorrágico, eu devo diminuir a pressão para não vazar mais sangue no rompimento dentro do cérebro. Ou seja, no AVE isquêmico, que é por obstrução, a pressão um pouco mais alta é importante para o tratamento. Porque se tem uma obstrução, quanto maior a pressão, maior a chance de o sangue passar. Já no AVE hemorrágico, eu tenho que baixar a pressão do indivíduo, não posso deixar subir, porque senão vai vazar mais sangue ainda dentro do rompimento da cabeça desse indivíduo. Temperatura corporal é importante porque a febre influencia negativamente no resultado do tratamento, no prognóstico desse indivíduo. Nós também podemos ter uma febre central, que é quando o hipotálamo lá dentro do cérebro foi lesionado. Então, essa febre vai ser central, causada por estímulo do centro regulador de temperatura do indivíduo, que está dentro do cérebro, que a gente chama de hipotálamo, certo? E essa febre central, ela não abaixa com dipirona, porque é uma febre neurológica, não causada por uma infecção ou outra coisa, ok? Então tem que estar atento à temperatura do indivíduo. O uso de diuréticos, que são medicamentos que fazem o indivíduo urinar mais vezes, ele é importante porque diminui o edema dentro do cérebro. Anticoagulantes também são administrados, heparina, clexane, para dissolverem o coágulo sanguíneo que está bloqueando o fluxo, isso no caso do AVE isquêmico, né, que é por obstrução. Já no AVE hemorrágico, eu não posso usar anticoagulante, né, porque senão vai sangrar mais ainda a artéria dentro do cérebro do indivíduo. Ou seja, no isquêmico eu uso anticoagulante, no hemorrágico eu não uso. Medicações antiplaquetárias, né, o exemplo desse é o AS, aquele AS comprimido, ele é importantíssimo para o tratamento de acidente vascular isquêmico, porque ele vai diminuir a agregação de plaquetas em cima da placa de gordura, né, que causa obstrução lá da artéria. Ok? Quais são as manifestações clínicas, gente? O que eu observo? Um déficit neurológico, que a gente vai perceber no indivíduo, a gente vai ver que ele não está normal, um lado do corpo não vai movimentar, as pálpebras do indivíduo pode cair sobre o olho, ele não conseguir levantar as pálpebras, a boca pode ficar torta, quando você pede ele para colocar a língua para fora, ele não consegue. Então o estudo é déficit neurológico. Cefaleia súbita, muita dor de cabeça nesse indivíduo, de uma forma intensa e súbita, começou de uma vez e muito intenso, pode ser sinal de lesão encefálica no AVE. Perda de consciência, geralmente esse indivíduo é encontrado desacordado, salivando, né, com respiração ofegante, profunda, porque a questão neurológica já está atingindo ali o centro de respiração no cérebro dele, ele fica ofegante ali no chão, desmaiado. Rigidez de nuca também, pela pressão das linhas
revertem o cérebro, perda da visão, desmaios e lesão cerebral, coma e possível morte também instantânea do indivíduo. Se for um AVE hemorrágico muito grande, geralmente esse indivíduo não chega nem no hospital vivo, ok? O tratamento, gente, geralmente o AVE isquêmico é repouso e medicamento. Se tiver indicação de fazer um cateterismo, né, é feito. Mas geralmente as sequelas ficam e não se faz muita coisa, né? Se faz anticoagulante, antiagregante plaquetário para tentar diminuir a obstrução, mas geralmente o paciente fica em repouso no leito. Já no hemorrágico a gente faz cirurgias, né? Tira a calota craniana para descomprimir a pressão do sangue que está ali dentro, clipar com clamp a artéria que sangrou para ela parar de sangrar, certo? E espera-se o resultado, ver o que vai dar. Os resultados no AVE geralmente não são muito bons, né? Vocês conseguem acompanhar. Analgesia, o indivíduo não sentir muita dor e a pressão sobe com dor, então o analgésico é importante. Fornecer oxigênio para dar suporte, né? O oxigênio no AVE hemorrágico é o que está faltando para o cérebro, e quando eu ofereço oxigênio pelo nariz do indivíduo, eu aumento o oxigênio no sangue, consequentemente uma chance de aumentar também lá no cérebro dele que está isquêmico. Os exames e anticonvulsivantes, que geralmente pode ter convulsões também esse indivíduo. Então, gente, era isso aí, gente, que eu tinha para dizer para vocês. Os indivíduos com mais chance de ter um AVE são idosos, hipertensos, que têm problemas cardíacos, por causa da fibrilação atrial principalmente, diabéticos, que favorecem o depósito de gordura, fumantes e etilistas, obesos e sedentários. Esse é o perfil de quem tem chance de ter um acidente vascular encefálico. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço, espero logo vê-los pessoalmente, né? Fiquem em casa quem puder. Quem tiver de sair, saia com máscara, lave as mãos e álcool gel, ok? Um abraço.